pneumologista, Dr. Jair Virgínio Júnior. Dr. Jair é diretor médico do SAMU de Rio Claro, coordenador do PA da Unimed e docente de pneumologia na Faculdade de Medicina de Araraquara. Por gentileza, Dr. Jair. Muito obrigada pela sua presença. A mesa, por favor. A abordagem clínica será feita por videoconferência pelo Dr. Gustavo Antônio Moreira, pneumologista do Instituto do Sono de São Paulo. O Dr. Gustavo, eu acho que eu estou um pouquinho desregulado aqui, pode ser um pouquinho mais grave, por favor? O Dr. Gustavo Antônio Moreira, ele possui graduação em medicina e residência em pediatria pela Universidade Federal de São Paulo. Fellowship clínico em terapia intensiva pediátrica pela Universidade de Maryland. Fellowship em pesquisa em pneumologia pediátrica pela Universidade Johns Hopkins. Doutor em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. É coordenador do ambulatório de distúrbios respiratórios do sono em crianças e do serviço de ventilação mecânica não invasiva em portadores de doenças neuromusculares. Linhas de pesquisa do Dr. Gustavo são distúrbios respiratórios do sono, despertar, doenças neuromusculares, ventilação mecânica, circulação pulmonar. Nesta mesa, nós teremos abordagem da fisioterapia respiratória FDA pela doutora Adriane Nakashima Fernandes. Ela é fisioterapeuta respiratória, trabalha na equipe da doutora Maria Bernadette, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mestra em fisiopatologia pulmonar experimental, também pela USP, doutora em neurologia, membro da Sociedade Latino-Americana de Terapia Respiratória. Muito obrigada pela sua presença, doutora Adriane Nakashima Fernandes. Bom dia a todos, quero agradecer à comissão organizadora, Carla, principalmente pelo convite. E vamos usar da tecnologia para constar a presença do Dr. Gustavo, que vai nos enriquecer muito na questão do conhecimento dessa parte de ventilação não invasiva e nos benefícios tratados de uma forma geral para as distrofias musculares, no caso nosso das distrofias musculares de Duchenne. Então vamos dar início, dando a palavra ao Dr. Gustavo para iniciar a apresentação. Bom dia a todos. Está todo mundo me ouvindo aí? Estou ouvindo o retorno. Primeiro eu gostaria de agradecer a Carla Hoffman pelo convite. Já fui aí em outros anos, agora é a segunda vez que ela convida. Infelizmente, como a gente tem uma agenda meio atribulada, eu não consegui estar de corpo presente, mas vocês são muito queridos. Então, vou falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz lá no Instituto do Sono, tem esse nome aí que é o TDN, para tratamento de doenças neuromusculares, quer dizer, basicamente ventilação mecânica não invasiva. Então, antes de falar do tratamento propriamente dito, vou falar um pouquinho sobre... passa o primeiro slide, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças neuromusculares, certo? Então, a herança da doença neuromuscular, na grande maioria das vezes, é uma coisa genética, mas é uma doença progressiva que ela atinge principalmente o sistema locomotor, certo? E pode afetar não só o sistema locomotor, como outros órgãos. Coração, o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal e o cérebro.
Passa o próximo. As causas, quer dizer, na maioria das vezes é genética, mas tem situações que tem problemas imunológicos, como a miastenia, doenças infecciosas, como a poliomielite. Na realidade, a poliomielite é a flacidez infecciosa, mas né, com o tempo, com a degeneração do tempo, tem a síndrome pós-poliomielite, pega adultos que tiveram poliomielite, né, causas inflamatórias também. E os sintomas das doenças neuromusculares, né, você já conhece, né, atrofia muscular, fraqueza, miotonia, dores, fasciculações, os reflexos em geral estão diminuídos, mas às vezes podem estar aumentados também. E alterações de sensibilidade é raro, mas pode ter algumas doenças que podem estar associadas, como formigamento, alteração de sensibilidade, como por exemplo a doença de Charcot-Marie. Passa o próximo. Esse mapinha está mostrando mais ou menos a anatomia do sistema nervoso, né? Então a gente tem um cérebro lá em cima, que nós temos o primeiro neurônio, que ele manda, né, ligações para a região, né, da medula espinhal, onde a gente tem o segundo neurônio, que ele vai mandar um nervo para o músculo. Então você vê que as bolinhas colocadas estão mostrando justamente os locais que a gente pode ter alteração. Então ele pode estar no músculo, em geral você tem as distrofias, né? Pode estar no nervo, então tem as neuropatias, ou pode estar lá no cérebro. Certo? A gente vai ver que a grande maioria das doenças estão localizadas no músculo, na doença neuromuscular. Tá certo? E aqui, eu passo para o próximo slide, por favor. A gente tem as principais doenças neuromusculares. Então, assim, tem as distrofias musculares, sendo que você vê que tem esses epônimos, né, o cientista que descreveu, né? Então, distrofia muscular de Duchenne, de Becker. Tem as miopatias são um pouquinho diferentes, que é um problema dentro do citoplasma, né, da parte de dentro da célula do músculo, que tem problema. E já tem as doenças do neurônio motor, que também são muito comuns. Então, na criança tem a miotrofia espinhal, que é bem frequente, já no adulto. A mais frequente é a esclerose lateral amiotrófica. Próximo. Então, em geral, para fazer o diagnóstico, depende de um quadro clínico. Em geral, é dificuldade de caminhar ou perda de uma força muscular que já está presente. E, independente de qualquer lugar que você esteja, o primeiro exame que vai ser feito é o exame de sangue, que é a CPK. Em geral, nas distrofias musculares, ela costuma estar elevada. Às vezes, isso não é o suficiente, aí você tem, né, a eletroneuromiografia, aquele exame desagradável que dá choquinhos, mas ele, né, consegue saber que tipo de doença, se é um fator miopático, se é um fator distrófico, ela te dá uma ideia. Mas o diagnóstico etiológico da causa vai depender ou de uma biópsia muscular, e aí para isso precisa estar num grande centro, ou da análise de DNA. Então, no estado de São Paulo, a gente tem uma situação privilegiada, né, que tem, né, lá na USP, tem o Centro do Genoma que faz o DNA. Certo? E já a biópsia muscular tem vários centros que fazem, na Unifesp tem um centro que faz. Então isso ajuda, né, a dar um passo a mais, além de saber se é doença neuromuscular, qual é o tipo. A distrofia muscular de Duchenne, que é a mais conhecida, né, pela frequência dela, a incidência dela é em torno de 1 para cada 3.500 homens nascidos vivos. E existe um problema genético no cromossomo X. Então isso faz que seja uma herança ligada ao X. Vamos tentar entender o que é essa herança ligada ao X. Você passa para mim o slide número 10, por favor. Aqui. Nesse slide número 10, nós temos justamente herança. Nós vemos na parte de cima um homem normal, que está em azul, e a mulher, que em geral, ela carrega um gene defeituoso. Então a mãe, ela é normal, não tem nenhum problema muscular, mas na hora que, né, eles vão conceber os filhos, eles têm 4 possibilidades de ter. Veja, 50% vai ser homem, 50% vai ser mulher. Mas também 50% vai passar o gene com problema. Então, a mãe pode ter uma filha normal, um filho normal, e ele pode ter uma filha que seja normal, mas que ela carrega o gene. Então, vai ser 25% de chance da filha carregar o gene. E aí, se essa família tiver um menino, é 50% de chance desse menino ter a distrofia muscular. Volta um pouquinho para trás, um slide para trás. Então aqui nós temos um exemplo do que acontece na distrofia muscular de Duchenne. Tá? Nós estamos vendo à esquerda de vocês, né, o tendão do músculo ligado ao osso e um feixe muscular. Você tem um montão de células, uma ligada na outra. E aí naquele fiozinho pequeno é
célula muscular, que é uma célula bem comprida, e dentro tem a parte do músculo que faz a reação para a gente ter a contração e o relaxamento muscular. Então, no envoltório desse músculo existe uma proteína que ela vai ligada a um receptor que chama distrofina. Então, essa proteína da distrofina é importante na estrutura muscular. E quem tem a distrofia muscular de Duchenne não tem aquele código genético que é responsável por essa distrofia. Certo? Então, esse é o problema genético primário, na distrofia muscular de Duchenne. Certo? Passo o slide, próximo slide, mais um. Então, o diagnóstico da distrofia muscular da Duchenne vai ser feito entre 3 anos ou 6 anos de idade, quando a criança está com dificuldade de crescer. Tá certo? Às vezes pode dar uma anatomia ao nascimento. Tá certo? Em geral, tem aquela a batata da perna bem grande, mas a fraqueza muscular e as contraturas vão ter problemas, tá certo? E, em geral, necessita ficar na cadeira de rosa entre os 9 e 12 anos de idade. Tá? Existe um grupo de pacientes que têm distrofia muscular de Duchenne que tem um pouquinho de um QI um pouco mais baixo, deficiência intelectual. Eles vão na escola até uma certa etapa e depois não conseguem aprender um pouquinho mais. Mas muitos deles têm um desenvolvimento normal, na faculdade, conseguem ter uma profissão. Certo? E antes de existir o tratamento com suporte ventilatório, a gente vê que a grande maioria das crianças não conseguia passar dos 20 anos. Passa o próximo. Então, na realidade, a gente vai ver que o jovem com distrofia muscular, a criança com distrofia muscular, ela vai ter vários aspectos que precisam ser abordados. A questão da locomoção, da alimentação, como é que ele faz para evacuar, para urinar, e a respiração acaba sendo uma parte importante, integrar isso dentro de todas as coisas. Certo? E aí, você conseguindo resolver essas questões de vida, ela vai começar a ter uma interação social maior, vai conseguir ter algum tipo de atividade de trabalho. Passa o próximo. Aqui só mostrando o slide, evolutivamente, de uma criança que, à medida que a idade vai progredindo, vai começando a ter retração. Você tem retração tranguínea nos braços e das pernas, e aquele sinal de uma escoliose acentuada. Passa o próximo. O tratamento, várias áreas, a parte motora, a avaliação cardíaca, às vezes tem uma doença cardíaca, precisa tomar medicação, em termos de prevenção para osteoporose, mas o que a gente vai focalizar aqui, principalmente no tratamento respiratório. Não só a ventilação mecânica, como que situação se usar oxigênio, quer dizer, na maioria das vezes não está indicado. E também, que é uma coisa importante para a doença muscular, são as limpezas de secreção. Passo o próximo. A fisioterapia, vocês já conhecem bem, a parte de alongamento, mobilização, dependendo do momento que o paciente tiver, você consegue fazer uma fisioterapia mais intensa, mas se ele chega numa parte evolutiva, por exemplo, na distrofia muscular de Duchenne, em que a partir dos 14 anos a função pulmonar já está mais acentuada, não adianta você fazer exercício de força. A Adriana vai falar isso um pouquinho melhor para vocês. Mais importante, exercícios de alongamento. Passo próximo. Então, na segunda década de vida, com a perda da força muscular na musculatura de tronco, a coluna começa a ficar mais torta. Por exemplo, está mostrando uma cifoescoliose, Então, essa coluna tem que ser a forma de S. E quando acontece isso, você começa a comprimir o pulmão. Passo próximo. Então, aqui só para a gente entender um pouquinho o que acontece no pulmão, tá certo? No gráfico da sua esquerda tem toda uma medida dos volumes pulmonares, Então a gente vai dar, ele tem tudo de ar que cabe no pulmão. Você vê que a parte mais embaixo do gráfico a gente chama de volume residual, o ar que cabe no pulmão e a gente não consegue exalar. Mas aquelas as cobrinhas do meio são justamente a nossa respiração normal, chama de volume corrente. A gente está falando e respira um pouquinho. Mas a gente tem uma reserva inspiratória, o ar que está para cima, é uma reserva expiratória, o ar que sobra para baixo. Então, em geral, no dia a dia, a gente precisa em torno de 10% do nosso volume pulmonar. A gente só vai precisar um pouquinho mais do pulmão em situações de estresse. Por exemplo, exercício, se você tiver que parar e respirar, certo? Ou numa situação de uma pneumonia. No gráfico da direita, a gente está vendo o que acontece com o jovem com distrofia muscular. Vocês estão vendo que a quantidade de reserva diminuiu, achatou. Vamos imaginar um jovem de 20 anos,
normal é caber 5 litros no pulmão. Já o jovem com distrofia muscular do Duchenne, ele não chega a ter esses 5 litros, tem em torno de 1 litro de pulmão. Então você vê que a reserva dele é muito pequena. Então se ele tiver uma infecção, a chance de ter um problema é grande. Certo? Então ele sentado em repouso não tem problema, na hora que ele tiver que fazer uma atividade mais intensa. Como ele está na cadeira de rodas, em geral ele não faz exercício, então você não consegue ver, né, exercício como estresse. Mas na hora que ele dorme, ele deita. A barriga, na hora que você deita, todo o conteúdo da barriga vai pressionar o diafragma e vai diminuir o volume pulmonar. Isso fisiologicamente acontece com todos nós. E isso acontece, né, com quem tem distrofia muscular. Então, quais vão ser os problemas? Então, com a fraqueza da musculatura respiratória, né, e sendo uma coisa progressiva, a tendência é evoluir para falência respiratória. Seja porque os músculos da respiração são mais fracos, seja porque tem escoliose, ou se tem alguma coisa associada. Por exemplo, se ganha peso. Então, hoje em dia, muitos jovens recebem terapêutica com corticosteroides, que aumenta o peso. Então, isso pode ser um fator, o aumento de peso for muito importante, ele pode afetar a sua função respiratória. Tá? E na situação de ter um resfriado simples, se acumular secreção no pulmão, pode dar, né, evoluir para pneumonia. E naqueles jovens que têm falência respiratória, né, na hora que o coração dilata, ele vai acumular água no pulmão, chamado edema pulmonar, e isso vai, de certa forma, contribuir para essa insuficiência respiratória. Você vê que o tratamento é baseado em abordar todas as situações, emagrecimento, tratar o coração, limpar as secreções, né, e fazer suporte ventilatório para ajudar a fraqueza respiratória. Tá bom? Próximo. Mais um. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui é um gráfico que mostra o volume de ar que cabe no pulmão, né, e embaixo, né, a idade. Então, se a gente for ver um jovem bem embaixo ali, né, um jovem em torno de 9, 10 anos de idade, a capacidade vital é em torno de uns 70%. Mas se a gente for indo do lado, né, na hora que ele tiver em torno de 19 a 21 anos, você vê que a queda da capacidade vital ela é enorme, vai de 70% até uns 10%. Então a gente vai ver que é na segunda década de vida que o jovem com distrofia muscular vai perdendo a função pulmonar e a hora que ele vai precisar do tratamento respiratório mais intenso. Passa próximo. Mais um, por favor. Próximo. Então, quais são os sintomas que a gente está sempre prestando atenção quando a gente atende os pacientes com doença neuromuscular? Se o paciente tem história de falta de ar, né, então ele queixa de falta de ar, mas não é uma falta de ar aos esforços, em geral está na cadeira de rodas. Uma falta de ar em situações diferentes, né? Falta de ar na hora que está fazendo a terapia, falta de ar na hora que deita, né? Uma falta de ar na hora da alimentação. Em geral é aquela cansaço durante o dia que não consegue explicar, é sempre uma coisa nova. Dor de cabeça pela manhã também é importante. Sonolência excessiva, que significa que o sono não está bom. Você desperta muita noite, você tem pesadelos. E pesadelo principalmente sufocamento com falta de ar. A perda de peso também é um aspecto importante. E se começa a não conseguir controlar muito o catarro. É outra situação que dá problema. Próximo, por favor. Então, a gente saber esses sintomas é muito importante para a gente saber o momento certo de fazer a ventilação mecânica. Então, se o jovem já tem sintomas, esses sintomas clínicos de hipoventilação, um deles, não precisa ser todos, um deles, e tiver uma alteração fisiológica, que são essas listadas, aí o paciente tem indicação de ventilação mecânica e é quando a gente começa a fazer o tratamento. Então, uma forma é a gente medir o gás carbônico acordado. Tá? Isso pode ser feito com gasometria, que é aquele exame de sangue que funciona a artéria, que é bem doloroso, né? Ou com a medida não invasiva. A gente geralmente coloca um catéter no nariz e consegue medir o gás carbônico exalado. A maioria dos pacientes demora para ter esse tipo de alteração e a gente acaba fazendo tratamento antes, porque as outras variáveis vão estar alteradas. Por exemplo, a capacidade vital, é aquele ali, CVF, capacidade vital forçada, que a gente mede na espirometria. Quando ela está abaixo de 50% da fatura, ou se a pressão expiratória máxima está abaixo de 60%, ou no exame noturno, seja uma polissonografia, seja uma oximetria noturna, se o jovem nessa noite ficar mais do que 5 minutos com saturação abaixo de 88, já está indicado. Então veja, se tiver um sintoma de hipoventilação e uma alteração fisiológica,
já é o suficiente para iniciar a ventilação mecânica. Está comprovado que isso, né, tem um benefício de qualidade de vida e sobrevivência. Vamos para o próximo. Qual que é a ideia do tratamento ventilatório? Certo? Tratamento ventilatório a gente pode fazer tipo com ventilação mecânica não invasiva, usando o BiPAP. Isso é o mais frequente que a gente faz lá no TDN em São Paulo. Uma outra possibilidade de fazer ventilação é chamada respiração glossofaríngea, respiração do saco. A gente vai falar mais a miúdo daqui para frente. E também a outra situação é eliminar secreções. Certo? Existem várias formas de eliminar secreções que a gente faz quando o paciente está internado no hospital. Por exemplo, quando ele está com pneumonia. Drenagem postural, então você muda a pessoa de decúbito várias vezes. Existe possibilidade de fazer percussão torácica, que é a chamada tapotagem. Mas para quem tem doença neuromuscular, isso em geral tem pouca, né, efetividade em retirar aquele catarro. O que ele precisa é realmente um auxílio à tosse. E auxílio à tosse ela pode ser manual, ela pode ser após o empiamento de ar, né, com a ajuda do umbigo, ou com essa máquina que faz a tosse, que é chamada Cough Assist. Passo próximo, por favor. Então, como é que nós vamos prover a ventilação mecânica? Né? Então, desde mais ou menos da década de 80, é que se começou a usar de forma mais extensiva essas máscaras. Então, aqui a gente tem um jovem que está usando uma máscara, né? Você vê que ela uma parte de acrílico, uma parte de silicone, que vai ter colocado numa touca, e aí tem um circuito do respirador que vai ajudar ele a respirar. Passa o próximo. Veja que a máscara, elas vão ficando mais sofisticadas e menos, né, menos intrusivas. Por exemplo, se a criança quiser ver televisão, ler, você vê que o rosto dela está livre e a máscara, em geral, ela coloca no nariz. Essa é uma chamada máscara intranasal. Passa o próximo. Em situações em que você tem um ventilador volumétrico, às vezes você não precisa nem pôr uma máscara. Aqui a gente tem uma peça bucal, que a pessoa, né, de certa forma, fica pegando a respiração através dessa peça bucal. Com o próprio lábio, ela vai lá e puxa um pouquinho de ar. Certo? Então isso você consegue fazer em pacientes. Você acaba fazendo nos pacientes que precisam de ventilação mecânica 24 horas. Ou seja, de noite ele usa a máscara e de dia essa peça bucal. Passa o próximo. E também outra forma de fazer ventilação é a ventilação invasiva através da traqueostomia, que em algumas situações está indicada. Principalmente quando, por exemplo, um paciente tem um problema bulbar, que não consegue mais lidar com as secreções. Então, isso é como acontecia em adultos que têm esclerose lateral amiotrófica da forma bulbar, em que, né, em algum momento ele não consegue mais eliminar catarro, e a melhor forma de ventilar é pela traqueostomia. Já os outros pacientes com distropia muscular, a gente acaba usando isso numa situação de exceção. A grande maioria das vezes é ventilação não invasiva. Passa o próximo. E é óbvio que a outra coisa que você também quer que aconteça é que o paciente em ventilação mecânica tem uma certa mobilidade. Então, nós estamos mostrando o exemplo de um paciente, que a gente já cuida há bastante tempo, mostrando a cadeira de rodas dele com o BiPAP lá atrás, uma máscara, de forma que ele consegue, né, aqui, por acaso, ele está no Instituto do Sono, mas ele consegue ir no cinema, consegue ir no jogo de futebol e em outras coisas que ele faz na vida com mobilidade com o aparelho fazendo suporte ventilatório. Passa o próximo. Então, a avaliação que a gente faz no TDM envolve essas duas coisas principais, a avaliação clínica e as medidas fisiológicas, que é a gasometria, o pico de fluxo da tosse, a espirometria, manovacometria, que mede a pressão respiratória, né? E naqueles pacientes que isso a gente não consegue saber, aí precisa fazer a polissonografia ou a oximetria noturna. Passo próximo. O pico de fluxo da tosse é uma coisa que, em geral, a maioria dos centros de pneumologia não fazem, porque não, né, a maioria das doenças respiratórias não é importante. Mas para as doenças neuromusculares, ele é um fator importante para a gente ver a capacidade dos pacientes tossirem. Você vê que à esquerda tem um gráfico de um menino fazendo esse pico de fluxo, que é justamente para a gente fazer, por exemplo, monitorização de um paciente que tem asma ou um paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Já no paciente que tem doença neuromuscular, o pico de fluxo da tosse vai ser importante para ver qual é a força da tosse dele. Se ele tosse, em vez de ele só soprar no equipamento, ele vai tossir. Em geral, quando ele tosse, ele consegue uma pressão um pouquinho maior. Passo o próximo. E aí eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a ventilação mecânica, né? Então, tem diversas estratégias de ventilação mecânica que ajudam, né, a gente imaginar. Então, a ventilação mecânica ela pode ser invasiva ou não invasiva. Eu vou mostrar um pouquinho
vantagens e desvantagens. Tem também um modo ventilatório que é pressão, tem um modo que é volume, e ainda também tem a questão da doença de base respiratória. O paciente com doença neuromuscular pode ter só hipoventilação durante o sono, ele pode ter apneia obstrutiva do sono. E a estratégia ventilatória muda um pouquinho em relação a isso. Passa o próximo. Próximo, por favor. Então aqui nós estamos vendo, né, a comparação justamente sobre a ventilação invasiva e não invasiva. A ventilação não invasiva ela é muito mais confortável, aquela máscara no rosto, não tem nada que incomoda, não tem nada preso em você. Em geral, uma via aérea não está, né, não tem nada na via aérea, em geral tem menos infecções. Tá certo? Em compensação, em pacientes que têm muita secreção, às vezes é mais difícil de conseguir fazer uma higiene pulmonar. Certo? Isso pode ser compensado se o paciente tiver, né, souber fazer as medidas de limpeza facial. E existe uma complicação do uso da máscara, que é mais difícil a gente conseguir fazer, principalmente em crianças pequenas. A gente vê nas miopatias, nas doenças da amiotrofia espinhal, quando a gente coloca muito precoce a máscara no rosto, aquilo, de certa forma, faz uma pressão na região do osso aqui, da região da maçã do rosto, né? Então isso faz a gente chama de uma hipoplasia da maxila, né? Então isso é uma deformidade parcial que fica grande. Então para fazer isso, em geral, a gente tem que usar uma máscara intranasal, aquela segunda máscara que eu mostrei para vocês, de certa forma, para evitar que, né, deforme o rosto. A ventilação invasiva, que ninguém quer, certo? Ela acaba sendo necessária em algumas situações, certo? Por exemplo, tem a higiene pulmonar importante, ou uma questão de segurança, né? Então, por exemplo, às vezes tem crianças que no primeiro ano de vida já precisam de suporte ventilatório, como, por exemplo, a amiotrofia espinhal do tipo 1. Nesses pacientes que vira e volta, vai para o hospital para insuficiência respiratória, se ele depender sempre de chegar no pronto-socorro, alguém precisar fazer uma intubação orotraqueal para ele, o risco acaba sendo muito grande de ter alguma complicação. Então, o ideal é ter a traqueostomia, porque aí, qualquer coisa própria, mesmo os pais em casa, se tiver uma falha do equipamento, ele conecta um bug e ele mesmo consegue fazer a ventilação. Então, é uma situação que a ventilação invasiva é importante. Tá? Em relação às desvantagens da traqueostomia, é que realmente a aspiração traqueal é uma coisa muito desagradável, tem a questão estética e a questão da fala. Tá? Quer dizer, não é que você coloca a traqueostomia e você não fala completamente. Existem umas falas, válvulas de fonação, mas ela realmente acaba, de certa forma, prejudicando a fala de alguma forma. Tá bom? Próximo slide. Em relação à estratégia ventilatória, né, eu acho que vocês devem ouvir falar sobre ventilador volumétrico, ventilador à pressão e tal. O BiPAP é um ventilador à pressão, certo? E como eu falei para vocês, ele dá o conforto. E o conforto tem a ver com o fato de ele compensar vazamentos, ele sincroniza bem a respiração. Como no BiPAP são duas pressões, na hora que ele puxa o ar, ele dá uma pressão expiratória. Na hora que ele exala, ele vai para a pressão expiratória. Isso é feito de uma forma bem sincronizada com o paciente, então às vezes ele põe o equipamento e não sente que está respirando, porque a coisa fica muito confortável. E, em geral, comparado com a ventilação a volume, o BiPAP, né, em geral, não dá barotrauma. Barotrauma seria uma lesão do pulmão por causa que as pressões estão muito altas, né, mais conhecido o pneumotórax. Então, a pressão BiPAP acaba sendo mais seguro por causa disso. Em compensação, se o paciente tem uma doença pulmonar que é mais avançada, o BiPAP não te dá um volume corrente muito seguro. Ele fica variando respiração a respiração, principalmente se acontecer alguma coisa, por exemplo, de deitar, por variação do sono ou quando junta a secreção. Certo? O BiPAP, em geral, ele junta mais bateria, gasta mais bateria, então a autonomia dele é menor do que o volumétrico. Então, no caso daquele paciente que tinha certa mobilidade, a bateria precisa ter mais bateria ou vai ficar menos tempo conectado. Já o ventilador a volume aguenta mais tempo. Certo? E, em geral, o BiPAP tem um fluxo bem elevado. Então, para algumas pessoas que engolem ar, esse fluxo elevado é desagradável. Certo? Então, é muito variável se isso vai ser vantagem ou não para cada paciente. Já a ventilador a volume, comparado com o ventilador a pressão, em geral, ele te dá um volume corrente garantido. Ele garante. Então, aconteça o que acontecer, junta catarro, você muda de posição, ele vai te dar aquele volume corrente. Então, o paciente não vai ter falta de ar, não vai ter hipoventilação, não vai desaturar. Em compensação, isso aumenta a chance dele ter um barotrauma. É mais difícil de se sincronizar com o equipamento, tá certo? E o ventilador a volume tem a grande vantagem que ele acaba permitindo que o paciente por si próprio possa fazer um empilhamento aéreo. Nem precisa de alguém do lado fazendo
o AMBU para ele. Ele mesmo consegue fazer aqueles exercícios de fisioterapia. Bom, a grande desvantagem para a nossa situação é que os ventiladores volumétricos são bem mais caros do que o ventilador a pressão. Certo? Em geral ele é pesado, ele tem um montão de fios e complicados. E o que aconteceu hoje em dia com a tecnologia desenvolvendo é que as companhias desenvolveram respiradores volumétricos, mas que também tem os modos da pressão. Então você acaba tendo um ventilador mais sofisticado, mas em algumas situações você pode deixar ele à pressão e você conseguir as vantagens da pressão no ventilador volumétrico, ou seja, dos alarmes, empilhamento aéreo e todas essas coisas. Próximo slide, por favor. E a outra questão é a doença de base. A doença de base, não digo a distrofia muscular, eu digo qual é o distúrbio respiratório do sono que está subjacente àquele problema. Tá? Então, se é um jovem que tem história de ronco e apneia, é mais frequente uma apneia obstrutiva do sono. Se é aquele jovem que é emagrecido, diminuiu o volume pulmonar, ele está mais com respiração superficial, a gente vai ter hipoventilação. Então, o que acontece? Na apneia obstrutiva do sono, na hora que a gente vai acertar a pressão do equipamento, em geral, a gente tem que a pressão expiratória tem que ser uma pressão mais elevada. E, em geral, o IPAP, que é a pressão inspiratória, ela não é tão alta. Então, essa diferença entre o IPAP e o EPAP é um pouquinho menor, em torno de 6 a 10 centímetros de ar. E, em geral, para a gente acertar isso, o ideal é se fazer isso no laboratório do sono, porque só ambulatorialmente fica um pouquinho mais difícil de acertar. O CPAP ajudaria essa situação? Ele ajudaria essa situação, só que de forma transitória, né? Em algum momento, quem tem apneia obstrutiva do sono pode necessitar ter hipoventilação associada, então o ideal é já iniciar o BiPAP. Porque na hipoventilação, o que vai acontecer? Em geral, a pressão expiratória é a pressão expiratória mínima que o equipamento dá. Então, no BiPAP é 4 de pressão. Só que a pressão inspiratória, em geral, é bem mais alta do que na outra situação, né? Mais do que 10 centímetros de água. Então, se você está dando 4 de PAP, você vai precisar de uns 14 de PAP. Você pode colocar uma frequência respiratória e nessa situação a gente consegue fazer uma titulação ambulatorial. Porque hoje em dia os equipamentos eles têm uma memória interna que diz não só a sua adesão, quanto você está usando, mas diz o quanto de ar está indo. Então, no dia a dia, nas consultas, a gente consegue ir acertando e colocando a quantidade de ar que o paciente precisa. Passa o próximo. Em relação à limpeza de secreções, então não adianta você só ventilar o paciente se não limpar o catarro. E vou dizer para vocês, essa é uma das coisas mais difíceis a gente ensinar no dia a dia. Você fala, você repete, e as pessoas em geral não dão muita importância. O BiPAP é um pouquinho diferente, né? O BiPAP ele tem esse cartãozinho, ele está dizendo se o paciente está usando ou não. Então a pessoa, acho que fica um pouquinho constrangida se ele não mostrar. A gente até fala para a pessoa, mas ele está sabendo. Já o AMBU, as pessoas fazendo ou não fazendo, não dá para saber. Mas a gente tenta, de certa forma, capacitar todo mundo a fazer limpeza de secreções em todas as estratégias que tem. Porque você não vai precisar isso sempre, vai precisar isso nos meses de inverno, onde tem mais infecção. Certo? Então, uma forma de fazer limpeza de secreção é auxílio manual à tosse. Você pede para o indivíduo inspirar ao máximo, e aí, por fora, você vai lá e comprime o tórax, ajuda o paciente a tossir. Como se fosse uma manobra de tirar corpo estranho. Tá? A outra forma de você incrementar a tosse é fazer o empilhamento de ar, que está mostrado aí no desenhozinho. A gente está vendo um AMBU, você pede para o indivíduo inspirar ao máximo, ele vai chegar próximo do volume pulmonar, e aí, em vez de ele soltar o ar, ele segura o ar, aí você pega o AMBU e dá uma segunda bombada, você joga um pouquinho mais de ar. Nessa hora o paciente abre a glote e consegue pôr um pouquinho mais de ar lá no pulmão, você faz isso umas 2, 3, 4 vezes, de forma de que o volume pulmonar fica acima do que aquilo que o paciente consegue colocar. Isso que a gente chama do empilhamento aéreo, empilhamento de ar, ou em inglês o air step. Então isso é importante porque ele vai encher o pulmão de ar, ele vai diminuir as atelectasias e vai colocar o pulmão numa situação em que ele, a força da tosse vai ser maior. Porque o pulmão e a caixa torácica ele tem funções elásticas. Então, na hora que você estica muito o pulmão, a força de retração dele vai ser grande. Eu costumo falar para os pacientes, é como se fosse um estilingue. Se você puxar pouco estilingue, a pedra não vai longe. Se você puxar bastante, a tendência daquela pedra ir mais longe. Então, no caso do sistema respiratório, quando você mais insuflar o pulmão, mais ele vai ter uma força de retração e mais importante vai ser a tosse. Então, em casa, tendo o AMBU, sabendo fazer a compressão torácica, e você pode fazer os dois juntos, você consegue, na situação de resfriado, limpar as secreções. E se não for suficiente isso,
Aí, às vezes, você precisa usar a máquina da tosse, que é essa que está exemplificada aí à direita. Que ela dá, em geral, uma pressão positiva em vias aéreas semelhante a essa do umbu. Na verdade, uma vez só, em 1 segundo, você chega a 40 centímetros de água. Aí, de repente, ele faz uma pressão negativa de menos 40. Então, ele faz um gradiente de pressão enorme, né, de 80 centímetros de água. Isso é como se fosse um aspirador que realmente tira o catarro. É um equipamento bem eficiente, mas, infelizmente, né, o nosso governo não fornece ainda. Não seja por falta de empenho da sociedade civil em tentar fazer que esse equipamento seja colocado. Então, a gente tem alguns desses equipamentos que acabam usando pontual para os pacientes. Ele precisa, por exemplo, vai precisar desse equipamento por uma semana. Né? Ele pega uma traqueobronquite, um resfriado, ou mesmo uma pneumonia, ele usa um pouquinho, melhorou a secreção e depois não precisa usar. Próximo slide, por favor. Outra forma de você fazer o empilhamento de ar, ou mesmo a ventilação comum, é a chamada respiração glossofaríngea ou respiração de sangue. Então, o desenho ali mostra o que está acontecendo. Então, em que situação você vai precisar disso? Então, às vezes, a seu volume pulmonar é muito baixo, você tem falta de ar, mas, às vezes, a musculatura da garganta e da língua está mais preservada. Então, o que o indivíduo pode fazer? É como mostra no desenho. Ali na primeira figura, o indivíduo abre a boca, deixa o ar entrar na garganta, e com a ponta da língua ele bate no céu da boca e joga esse ar lá para trás. E esse ar vai lá para trás, vai para a garganta, e em vez de ele ir para o estômago, você joga ele para o pulmão. Tá certo? E aí ele faz várias vezes, mas 8 a 15 vezes, de forma que isso consegue aumentar o volume pulmonar. A forma que eu ensino dos jovens, eu falo assim: você sabe arrotar? Em geral, todos eles sabem, menino ainda por cima, né? Eles sabem essas coisas nojentas. Né? Eles sabem arrotar, que é engolir o ar. Então, eu falo, em vez de você engolir o ar, você vai pegar esse ar e jogar lá para o pulmão. Vai fazer um em cima do outro. E você vê aqui no gráfico, como aumenta o volume pulmonar. Né? O indivíduo tinha 700 ml de volume pulmonar, ele fez umas 20 respirações e isso foi para 2 litros. Então, isso realmente aumenta o volume pulmonar. Então, ele é importante não só para fazer empilhamento de ar, para tossir e jogar catarro, mas ele também é importante para em situações daquele paciente que depende da ventilação mecânica 24 horas. Que se, por exemplo, faltar luz, até dar tempo de alguém chegar e socorrer, e colocar o ambu, ele pode fazer a respiração glossofaríngea até a pessoa chegar, ou na hora que você está transportando. Então, ele é como se fosse um resgate nessas tipos de situações. A situação que você não consegue fazer a respiração glossofaríngea é quando o paciente já tem tracostomia, né? Aí a ventilação é pelo pescoço. Próximo, por favor. Outro aspecto importante para a prevenção de infecções é a vacinação. Hoje em dia a gente tem a vacinação da influenza. Então, desde 2009 tem o vírus da influenza, do vírus do H1N1, né, que foi na gripe suína, mas também tem outros sorotipos de vírus que mudam todo ano e eles vão renovando e vão acertando. E esse a gente tem que fazer a vacinação anual, em geral ela é feita no mês de abril, né, o governo fornece para todos os pacientes que têm doenças crônicas, no caso as distrofias musculares também tem isso, só precisa de uma receita do médico. Já a vacinação do pneumococo é um pouquinho diferente. Todas as crianças recebem essa vacinação nos primeiros 2 anos de vida, que antigamente era 7 valente, mudou para 10 valente, atualmente tem uma vacina que chama 13 valente. Então, em geral, ele faz 3 no primeiro ano e um reforço no segundo ano. E aí, a partir do segundo ano de vida, ele toma essa vacina do pneumococo, que chama Pneumo 23. Ela não é tão, tão boa como a 13 valente, mas ela tem mais sorotipos. Então, é sempre bom fazer as duas combinadas. E a vacinação do pneumococo você faz só a cada 5 anos. Na realidade, você faz só 2 vacinas. Né? Então, faz uma e repete. Então, se é um adulto, ele fez hoje, só daqui a 2 anos ele faz um, depois não precisa fazer mais. Passa o próximo. Uhum. E aí tem um aspecto que, assim, é a parte central do nosso dia a dia lá no ambulatório de ver os pacientes, que é a adesão ao tratamento. Não adianta só dar o equipamento ou para o paciente se não estiver usando, porque ele não vai ter benefício nenhum. Então a questão da adesão ao tratamento é facilitar, ver o que está acontecendo. A máscara está machucando, o nariz está entupindo, né? Não está sabendo como é que faz o ambu. Então esse é o nosso dia a dia de formas que a gente consegue ensinar para o paciente saber como usar. Próximo. E a gente tem formas de saber isso. Né? Então a gente está vendo esse gráfico, essa informação do que vem, né, do cartão de memória do BIPAF. O cartão de memória mostra as pressões que o paciente está tendo embaixo e em cima a gente vê essas barrinhas azuis, essas barrinhas verdes. Cada uma dessas barrinhas é uma noite de sono. Então você vê que
no comecinho ele usava em torno de 5 a 6 horas. À medida que o tempo foi passando, ele começou a usar mais. Então esse paciente está perfeito, isso eu não tenho o que falar, ele realmente está conseguindo usar bem. Mas a gente vê que às vezes o paciente não usa direito, às vezes ele larga no meio da noite, então a gente precisa saber o que está acontecendo. Se ele larga no meio da noite, provavelmente ele está tirando a máscara sem perceber. Então precisa do o companheiro de quarto ir lá e ajudar a colocar a máscara de novo. Você está deixando de fazer algumas vezes, vamos ver o que aconteceu nesses dias. Às vezes, o paciente fala assim, esse dia eu não usei porque eu estava resfriado. Olha que coisa importante, né? Na hora que ele está resfriado, na hora que ele tem mais catarro em vias aéreas, na traqueia e nos brônquios. Quer dizer, é o período que ele precisa mais do BiPAP. Então, neste momento, a gente precisa reconhecer isso para ensinar o que fazer para tirar o catarro e para usar o BiPAP aquela noite, que é o momento que ele mais precisa. Passo próximo. E aí existem vários fatores que podem interferir na adesão ao tratamento com BiPAP. Em geral, o paciente que tem intensidade de sintomas mais elevados costuma precisar, a gravidade da apneia do sono ou da hipoventilação, programas de suporte são importantes para melhorar a adesão, uso ou não de modificação, o tipo de máscara, quais os tipos de doença neuromuscular, qual é a função cognitiva, qual a atividade intelectual. O pessoal, às vezes o paciente tem um pouquinho de dificuldade, um pouquinho mais difícil de usar. Vou dar um exemplo de um paciente que tem distrofia miotônica de Stein. Em geral, eles são mais sonolentos, mesmo depois do tratamento, eles permanecem com sonolência, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de compreensão do tratamento. Esses indivíduos têm realmente uma dificuldade mais acentuada de usar o equipamento do que outras pessoas. E, em geral, quem tem um quadro mais leve, você dá o equipamento, a pessoa não consegue usar. Naquele que já tem bastante sintoma, ele tem muita dispneia, ele põe BiPAP, ele se sente tão bem que consegue usar desde o começo, como é o caso daquele que eu mostrei no slide anterior. Passo próximo. Pensando nisso na questão da adesão, nós vimos os primeiros 50 pacientes que a gente fez polissonografia e BiPAP e a gente avalizou vários aspectos. Então aqui eu estou vendo esses 47 pacientes em que eu estou vendo embaixo, na linha horizontal, horas de uso de BiPAP e em cima qual é o valor do CO2. Você veja que o CO2 ele vai de 0 a 60, mas quando ele está acima de 50 que ele está alterado. Veja que tem alguns pacientes que estão acima de 50 que usaram pouco e alguns que usaram 50 e usaram muito. Então parece que o CO2 não é um indicativo bom para dizer, pelo menos nesse grupo de pacientes que a gente vê que é bom para usar o BiPAP. Que diz para a gente se o paciente vai usar o BiPAP ou não. Passo próximo. Já nesse gráfico seguinte, nós temos o uso, a slide 42. No slide 42 a gente tem o uso do BiPAP e o tempo que a saturação ficou abaixo de 90. O slide está um pouquinho divertido, agora na linha horizontal nós temos o tempo de uso. Então veja, se a gente olhar aqui de 20 para cima, o que é isso? O indivíduo dormiu 7 horas, 20%, quer dizer, você ia 4 horas, mais do que muitas horas com a saturação em níveis baixos, abaixo de 90. Então veja, pelo menos sua saturação foi um bom indicativo. Então quem está mais do que 20% com saturação abaixo de 90, realmente tem de usar mais o BiPAP do que os outros grupos. Passo próximo, no slide 43. No slide 43 a gente tem a capacidade vital, que é aquele exame que a gente faz com a espirometria, que a gente consegue fazer com todo mundo. E horas de uso do BiPAP. Também você vê que os pontos estão todos espalhados, então parece esse slide 43, não tem nenhuma relação completa qualquer que precisa ou não. E aí eu deixei esse quadradinho demonstrado que é o paciente que a gente mais se preocupa, que a capacidade vital está em torno dos 20, mas você vê que ele usa só em torno de menos do que 6 horas de uso. Então esses pacientes que ele chega no retorno e a gente já começa a abordar, que é o que a gente tem que fazer um acompanhamento para colocar, fazer com que ele use bem o equipamento. Se ele vier até um resfriado, a chance de ele ter uma complicação mais importante. Passo o próximo agora, que é o slide 44. E se a gente for ver em termos de sobrevida, quer dizer, o BiPAP ele vai fazer com que o indivíduo não tenha esses sintomas de dispneia, de falta de ar, de fadiga, dor de cabeça, quer dizer, os sintomas melhoram bem. Mas ele também melhora a sobrevida. Então no gráfico da direita, que são as linhas em preto, a gente tem uma curva de sobrevivência. Essa curva de sobrevivência, você vê que ele vai de 0 a 1 no eixo vertical, e no eixo horizontal nós temos em anos, de 0 a 7 anos. Então esse grupo de pacientes, de pesquisadores da Inglaterra, eles pegaram
pacientes com cirurgia muscular do Duchenne, quando eles tinham capacidade vital em torno de 1 litro. É normalmente a hora que a gente inicia a ventilação. E eles não fizeram suporte ventilatório e viram no decorrer do ano o que acontece. Então, se a gente olhar, depois de 2 anos, 80% estavam vivos. Depois de 3 anos, 50% estavam vivos. Depois de 5 anos, menos de 10% estavam vivos. Então, a gente sabe que realmente, né, em 4 anos, a grande maioria deles não vai sobreviver. Aí no gráfico da esquerda, a gente está olhando justamente os 7 anos de implantação do TDM em São Paulo, e a gente está vendo os pacientes com Duchenne e a sobrevida deles. Então a gente vê que, né, no decorrer de 7 anos, né, a gente manteve uma sobrevida em torno de 60%. Veja, o ideal seria 100%, mas a gente conseguiu, né, conseguir que 60% deles, né, consigam sobreviver. E é o que a gente está vendo hoje em dia, né, aqueles jovens que depois de completasse 20 anos, as chances de ter uma infecção grave e morrer eram grandes. Hoje em dia eles estão chegando em torno dos 30 anos, né, conseguindo viver bem em casa sem precisar ficar nos hospitais muitas vezes. Muito obrigado. Acho que é isso que eu queria falar. Não sei se nós vamos abrir a perguntas. Alô? Bom, agradecer e parabenizar a exposição do Dr. Rodrigo, tanto pelo conteúdo quanto pela didática, que nos acrescentou muito. Bom, então, se não tem muita pergunta, muito obrigado. Nós agradecemos, Dr. Gustavo, pela sua participação, que acrescentou e somou muito, nos ensinou muito sobre a respeito do uso dos equipamentos, da história natural da doença e o que podemos fazer de uma forma geral para diagnosticar e ajudar no tratamento. Muito obrigado. Obrigado. Até logo. Vamos desconectar. Até logo.